Salve galera! Boa noite, vamos lançar o boa noite, né? Vamos começar com o episódio 01, tá certo? Da Cuia. O novo podcast de Monte Alegre. Vamos iniciar agora, tá certo? Antes de mais nada, eu preciso começar com isso, apelando. Curte, comenta aí, compartilha com teu amigo, se inscreve, que essa live tá sendo no YouTube. YouTube, né? Depois a gente vai jogar para as outras plataformas, né? Logo, logo o Spotify me espere. Tá, galera? Então a gente vai iniciar agora o podcast na Cuia, tá? O 01. Você é o 01, meu querido. Que bom, Seu 01. E, cara, antes de mais nada, eu tenho só a agradecer as pessoas envolvidas, principalmente a você, por ter aceitado. Entendeu? Você, antes de mais nada, mais do que ninguém, entende como é começar, iniciar, fazer tudo isso. E tá sendo muito gratificante para mim ter você aqui, tá certo? Apesar do pouco tempo que a gente se conhece, eu tenho uma consideração enorme por você em questões de amizade, pela pessoa que você é, pelas histórias que você tem, o pouco que a gente já conversou já cativa, entendeu? Já eu tenho uma admiração enorme por você por conta disso. Então, muito obrigado por estar aqui na realização do meu sonho, tá certo? Muito obrigado mesmo. E antes de mais nada, vamos apresentar ele. Ele que é professor, tá? Empresário, músico. Posso dizer que é músico? às vezes. Foi dono de pub já. Tem essa parte do histórico. Ixi, mano, brigou com a família pra ir pra outra cidade. Mas a gente vai já desenrolar isso aí. Tem Luiz ou não tem? Tem. Gênesis Luiz. Vamos lá, salva de palmas, por favor, galera. Eu fico até com vergonha. Por quê? Fico até com vergonha. É porque, assim, tem uma parte pessoal. Hoje eu sou professor, eu me comunico muito bem, eu uso a internet, uma série de coisas. Mas, pessoalmente, eu tenho uma parte da vergonha e da timidez, que quando eu recebo elogios assim, Eu te entendo. eu sempre quero fazer uma piada, entendeu? Que é pra ver se diminui. Assim, E pra quebrar o geralmente eu gelo. faço a piada e fica um clima ruim. Então, mas agradecer, né, pelo carinho, pelo reconhecimento, é recíproco. Aham. Conheci você, conheci a Brenda. É, a Brenda eu conheci antes de ela saber que eu existia, por exemplo. Ah, Desde quando eu pensei em mudar para Monte Alegre, e por ser da internet, na cidade que eu tava, não tinha muito esse negócio do influenciador digital, né? sim. Então, quando eu soube que eu vinha para Monte Alegre, aí eu comecei a pesquisar como era em Monte Alegre na internet. Aí não tinha como não aparecer, né? Ah, Então eu aqui já. capinou Monte Alegre, Aqui, pra... então, obrigado, é uma grande satisfação estar aqui como primeiro convidado e desde já desejar uma. Acho que nem seria boa sorte, mas saber que vocês vão colher bons frutos e que vai ser um grande sucesso o seu projeto e eu sei que vocês vão levar com maestria tudo isso. É, igualmente. E agora eu fiquei com vergonha. Ei, eu acho que a gente deu tão certo, Gênesis, que esse estilo de humor é o mesmo do meu. O teu estilo de humor é o mesmo do meu. Se acontecesse uma coisa dessa, eu ia soltar uma piada pesada, ia... É, Aí, eu geralmente acho... aí geralmente quebra. Geral, Sim. vou te contar, por exemplo, um episódio logo. Teve um dia que a gente estava lá na escola. E aí o diretor da escola foi me apresentar para uma outra pessoa, né, da cidade. Aí ele começou a falar assim, esse aqui é o professor Gênesis, esse chegado na escola e tal, professor de física, graças a ele, não sei o quê, a gente tá... Aí começou a elevar, assim, né, os elogios e tal. Aí, ele é o Gênesis, fala aí com ele, Gênesis. Aí eu olhei para ele e falei assim, tô falando assim, parece até que eu sou importante. Entendeu? Aí, tipo, Caramba! depois aí todo mundo fica assim assustado e é ruim, pra falar a verdade, é ruim. Eu já fico pensando nisso, de cara, tem que Sim. trabalhar isso. Às vezes aceitar. A gente tem um péssimo costume de não querer aceitar coisas boas que falam sobre a gente. Então, de fato, é aprender a aceitar, a agradecer, mas também não deixar que isso massageie demais o ego, Sim, é né? E esse ficar uma que... pessoa desumilde Essa também. parte que é importante, não deixar massagear tanto o ego pra tu ficar lá em cima, todo tempo com o nariz empinado. Mas eu acho, também essa é a questão que eu tenho preciso de um terapeuta.
É, eu acho. Mas eu peguei tanta um porrada psicólogo, né? já peguei tanta porrada da vida que tipo, é estranho receber esse tipo de coisa, entendeu? Tanta porrada que é estranho. É. Mas é questão de conversar com. Vou procurar, eu prometo que eu vou procurar um terapeuta. Eu sei que é bom, eu sei que é bom. Às vezes nem quando tu sente, né? Tu sente ruim, é bom, é importante tu te autoconhecer com um terapeuta, não é psicólogo? A tua psicóloga é a Brenda, né? Não, mano, ela não é psicóloga, ela é a minha, como se fosse uma mãe. Eu faço alguma coisa errada, é porrada. É, Porrada, tá mano. certo. Pô, O homem que não apanha da mulher é apenas um é menino, né? É moleque, verdade. moleque. Mas, Gênesis, deixa eu te perguntar uma parada, rapidola. Mano, tu és de Monte Alegre. Não. Tá, vamos lá. Já quebrei uma pergunta minha aqui. É. Porque eu jurava que você era daqui. Não, eu não sou monte-alegrense. Eu sou santareno. Ixi. Nascido e criado, a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, um pequeno pedaço da vida adulta em Santarém. Qual bairro? Eu, eu morei no bairro de Santana e do Uruará, a Grande Prainha, setor da Grande Prainha. Senhor. A minha mãe é monte-alegrense. Ah, o senhor. Não, Não, não é burguês, mano, é burguês? periferia. Não, é Periferia de periferia. Santarém. Periferia. Burguês era eu, É, que passei minha adolescência no Caranasal. aí já é É burguesia. burguesia, é A centro. burguesia fede no Vitor. Não. A minha mãe é monte-alegrense. Sabe qual é uma coisa interessante? Que esse podcast Monte Alegrense na Cuia tá começando com 2 santarenos. É, pois é, né? É muito. Tá, mano, tranquilo. Santarém, aí passou essa grande parte lá. É, tipo, toda a minha educação básica, né? A- Terminei ensino médio, fiz faculdade. Aham. Aí. Só que dentro da minha infância Ah, tem a parte da minha mãe, que é a minha mãe, como eu te falei, ela é monte-alegrense sim. Dona e Neide Fardamentos. é Dona Neide, né? Ah, tá. Dona... Sobrenome Fardamentos, né? Pra cá pra vocês é, né? Pra cá pra vocês é. Só que assim, ao mesmo tempo que a minha mãe é monte-alegrense, é até curioso isso, assim, falando em termos de território, porque a minha mãe, ela é registrada como filha de Monte Alegre. Uhum. Inclusive, ano atrasado, 2023, a gente fez um vídeo dela contando esse trajeto, né? Na verdade, não foi ela contando, porque a mamãe não gosta de aparecer não gosta de falar, não gosta de... Não. Tudo isso. Aí, então, eu fiz um vídeo dela quando ela chegou em Monte Alegre de volta. Aí, nesse vídeo eu conto que ela era monte alegrense, aí 17 anos depois ela volta. Enfim, é 17 anos, eu acho. Tem toda uma história. Mas, na verdade, a família da minha mãe ela fica ali em torno da comunidade do Ipanema e de Boa Vista do Cussari, Hum. que são próximos de Monte Alegre, Uhum. mas territorialmente e politicamente são de prainha. É maluco isso, né? Mas é assim, Ipanema é bem aqui, atravessando logo, Aham. só que já faz parte da região territorial de De Prainha. prainha. Mas ela nasceu e passou uma boa parte da infância e da adolescência dela aqui em Monte Alegre mesmo. Aqui em Monte Alegre. Sim. Aí ela foi pra lá por conta do teu pai. Não. Não? A Como minha... foi essa situação dela ir pra lá? Já tô te perguntando da tua mãe. É, Eu pra queria poder saber da também. tua É, porque história. a minha história vai surgir Sim, dos a meus partir. pais, né? É, justamente. A minha mãe, ela. Os pais da Várzea ali, próximo de Boa Aham. Vista do Cussari, não sei se vocês conhecem a Ilha de Ipanema, aqui, Ilha do Feijão, mas ela passa um tempo aqui em Monte Alegre, vivendo em casa de parente, que é muito comum na raiz, né, das nossas Sim. famílias da geração anterior. Ela passa um tempo em Manaus, passa uma boa parte do tempo em Santarém. Nesse tempo que ela está em Santarém, que ela conhece meu pai. Hum. Aí lá que já surge essa Neide e esse Gerson como casal e como frutos desse relacionamento, surge o Gênesis, surge a minha irmã Jéssica também. Tá. A Jéssica eu estudei com ela, né? Pois é, né? Mano, por um acaso, mano. Era dois curumim. A Jéssica é um curumim no corpo de uma menina. É, tipo isso. Deus o livre, mano. Era eu na escola, eu e ela era dois malucos. Segundo ano. Foi o ano que eu conheci essa princesa aqui. Sorte sua, né? Amém. Aí ela veio eles dois pra cá. Eu quero entender Pra como Monte foi Alegre, que tu como tu chegou em chega Monte aqui? Alegre. Puta merda. Como foi que tu Quanto tempo de chegou em Monte podcast tu tá Alegre? programando?
Vou tentar resumir a história o Aham. máximo possível, É, tá? mastiga, A engole. gente sempre viveu em Santarém, né? Aham. Nossa família, papai, mamãe, Jéssica e eu, sempre em Uhum. Santarém. Quando era no ano de 2012, acho que é 2012, o Sérgio Monteiro, Sim, sim, prefeito de sim, Monte Alegre, sim. eleito, né? Eu tenho Ele, péssimas lembranças. ele vem, ele vem para cá, para Monte Alegre, assume e ele traz o papai como segurança particular em Hum. 2012, tá? Então ele traz o papai como segurança particular, o papai era policial militar, então o papai faz a transferência dele de Santarém para cá e começa a partir de 2012 viver aqui. A minha mãe já costurava nesse tempo, mas tudo que ela fazia era através de Santarém. E a mamãe não tinha uma empresa dela, ela costurava para outras empresas. Então as pessoas levavam o material, tipo, ela trabalha com isso, exatamente, não é como se fosse, ela era Era terceirizada. Pra terceirizada. vocês terem uma ideia, na época a mamãe recebia R$ 1 a cada peça de roupa costurada. Então, se ela costurasse uma camisa, era R$ 1 que ela recebia. Minha E isso já tô nossa. te falando num tempo bom, porque no começo era 50 centavos. Tá entendendo? Então, muita coisa já mudou, né? Então, Caraca. ela começou como terceirizada lá em Santarém, fazendo Sim. a costura das empresas. É que eu preciso trazer a Dona Aí, Neiva aqui. minha mãe tem uma história muito bonita, gente. Preciso, preciso, Tu mano. precisa Fiquei trazer porque a curioso, mamãe velho. começou costurando calcinha. Ih, enfim, Ah, a calcinha era 5 centavos ainda. minha Enfim, Nossa Senhora. eu levei ela no podcast que eu tinha lá em Praia, também foi muito bacana a história dela. Mas enfim, pra No te tempo, contextualizar, né? tempo que tu ia com R$ 2, como tu trazia um salgado e o Era desse tempo. refrigerante Não, do 50 centavos era um chopinho e um biscoito ou um salgadinho na escola. seu Durico do lado colocou câmera lá e eu não conseguia, velho. Não dava mais de Pô, fazer isso. piada velha antiga. Aí, então, 2012, o papai vem pra cá, começa a morar aqui, a mamãe ainda em Santarém com a costura. E a mamãe começou a criar a marca própria dela, do Neide, né? Por exemplo, o nome da minha mãe é Maria Odineide. Ah, mas tem coisa, né? Aí Pera na lá. comunidade dela é conhecida, né? O Ipanema Aham. e Boa Vista do Cussari é conhecida como Mariazinha. Ah, Em Santarém, ela já é conhecida como Neide. E depois da empresa, como Neide Fardamento, que é como tu falou, né? entendi. E aí tá. Então, 2012, meu pai vem pra cá, eu continuo na graduação, eu me formo em 2015. Um belo dia, já no ano de 2015, no aniversário do meu pai, eles viajam para Manaus para comemorar o aniversário do meu pai com a família dele. E eu, que tinha acabado de terminar a faculdade, eu me inscrevi num processo seletivo para Prainha. Nem conhecia Prainha, não sabia nem como era. Ah, eu lembro dessa história. Passei, Aham. passei, aí fui chamado, disse para minha mãe que não poderia ir para Manaus. Dei uma outra desculpa para ela, que era porque eu tinha acabado de entrar na especialização, Aham. porque eu sabia que ela não ia deixar eu já ir trabalhar, Ó, entendeu? vou só passear lá, né, mãe? Não, ela nem sabia de Prainha, Não? ela não estava sabendo, porque para minha mãe ela queria que eu terminasse mestrado e doutorado, Ah, entendeu? Os meus pais sempre foram assim, olha, as condições que eu não tive, eu vou dar para os meus filhos para que eles possam concluir. sim. Então, quando eu concluí a graduação, já era uma coisa muito grande, né, familiar. Hum. A gente, como na região que a gente mora, é grandioso quando você tem uma família tem um filho que termina a graduação. Sim, a minha avó, que foi, eu sou criado por vó, tá? Sou criado por vó. Aí ela falava que o sonho dela era ter um advogado, É tipo isso, é nessa parada. Era um nessa parada. médico pra cuidar dela. Era É nessa isso parada. aí. Aí então eu terminei a graduação e a minha mãe já estava trabalhando terceirizado, né? Já tinha como se fosse autônoma. Uhum. E ela disse, eu lembro que a minha mãe falou assim para mim, não, enquanto eu tiver condições de sustentar, você vai continuar os estudos aí. Se tem mestrado para fazer, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado e tal. Só que eu, pessoalmente, não queria mais, entendeu? Assim, não é que eu não queria mais continuar. Eu sentia a necessidade de ter as minhas próprias coisas. Sim. Porque eu fui criado nesse meio, né? Meu pai e a minha mãe deram o máximo para construir as coisas. Então, é uma coisa que eu carrego até hoje, que as coisas deles são coisas deles. Eu tenho que Ah, construir as minhas. sim. Aí, então, quando ela faz essa viagem, eu pego e assumo o processo seletivo em Prainha. Prainha. E aí começa a minha história com 20 anos, 21 anos, na verdade, como professor de escola pública. Quando a minha mãe chega em Manaus, eu já falo para ela, eu já tô chegando em Prainha. Eu disse, olha, tô chegando em Prainha, eu tô assumindo vou ser professor aqui.
E a reação dela em relação? A minha mãe queria voltar de mandar na mesma hora. Mas e depois, tal, Aí eu teve aquele pé, né? teve É, aquele por que isso, pé, não sei o quê. aí ela não gostou muito no começo. O meu pai, como ele era militar, tradicional, então ele aceitou mais de boa e entendeu o que eu precisava fazer, né? Meu pai, só que meu Questão pai de era mais amadurecimento, né? extremo. Questão do amadurecimento. Meu pai era mais extremo. Então, quando eles voltam da viagem, aí a minha mãe vai na antiga Yamada. Conheceram a Yamada em Santarém? O quê? Meu pai tinha Ah, muito. mano, eu andava naquela escada rolante, Era que o era a máximo de Santarém, sensação. pô. Tu ficar com a mão assim, ó, O meu pai segurando. tinha o cartão do Gente Boa e Amada. Era? Aí, então, quando eles retornam de Manaus, a minha mãe faz uma compra. Eu já tava num kitnet em Prainha. Ela faz uma compra de geladeira, fogão, coisas, né, básicas de casa e manda pra mim. Eu lembro que na época eu não tinha recebido salário. Uhum. Aí ela falou assim: olha, a primeira parcela fui eu que paguei, mas tá aqui, as próximas parcelas são suas. Então, de Mentira. fato, com 21, 22 anos de idade, foi quando eu fui assumir as rédeas da minha vida, né? Aí eu vou pra Prainha, passo um tempo lá, passo os 2 anos de contrato, vou tentar contar bem rápido. Volto pra É, Santarém. com 22 anos tu te formou muito rápido, Eu né? me Não, tu formei, te formou muito mas é porque novo, eu quer entrei dizer. muito cedo, né? Tu te formou muito Eu novo. entrei muito cedo na Sim. graduação. Então eu volto para Santarém depois dos 2 anos de contrato em final de 2017, comecei em 2015 para 2017. Olha, ele lembra o 2 ano anos. tudinho. É, Se eu te algumas falo, coisas, se tá? eu te falar que eu fui pra Santarém, eu não lembro o ano. E Eu lembro aí, por causa da Carolina. aí, por exemplo, foi quando eu tive problemas financeiros muito grandes. Eu ganhava muito bem para um homem solteiro, mas estourava tudo. E esse ensinamento não é da minha mãe com meu pai, Não, foi burrice minha. a vida ensina isso. Voltei para Santarém e comecei a trabalhar com a minha mãe na empresa dela. Aí já era Neide Fardamentos. Ela já confeccionava as coisas dela lá em Santarém. E aí, como eu era design gráfico, né? Aí eu comecei a criar as artes da empresa, comecei a criar logomarcas próprias da nossa empresa e comecei a ajudar a minha mãe nesse sentido, de redes Aham, sociais e criação de marca. Então a gente cria o sim, Neide Fardamentos de fato. sim. Aí, em 2018 eu faço concurso público, passo. 2019 eu assumo em Prainha de novo, pela DRE de Monte Alegre, porque a DRE é Uhum, daqui. uhum. Então eu passei 2019, passei 2020, 2021 tem uma parte ruim dessa história, que é quando meu pai faleceu. Sim, sim. Só ele morava aqui, era separado da minha mãe morava em Santarém. E aí, depois do falecimento dele, concomitante, né, simultaneamente a isso, vem a aluna, eu já tô com a Thay, então Uhum. nasce a aluna. É uma parte ruim da vida, depressiva, que eu penso em desistir da educação, por exemplo. Mas consigo, graças a algumas ajudas lá em Prainha também, inclusive da diretora da escola, que é a professora Helena, pessoa que eu tenho uma grande gratidão até hoje, assim, converso muito ainda. A gente passa essa fase e eu começo a despertar o interesse para vir para Monte Alegre. Uhum. Por essa parte, né? Como o papai faleceu, tinha as coisas daqui. A minha mãe já tinha se mudado para cá, para Monte Alegre. E aí, depois de tanto tempo longe desse seio familiar, porque para alguns coaches, né, emocionais, é ruim quando você não consegue cortar esse laço umbilical, mas eu tenho um laço umbilical familiar muito forte. Uhum. Então, para mim, eu já tinha passado muito tempo longe da minha mãe, já tinha perdido meu pai, fiquei com esse receio, então quis voltar um pouco, estar mais perto da minha mãe. E é quando em 2023 começa a surgir essa possibilidade de eu migrar para Monte Alegre. Uhum. Final do ano acontece, né? Eu depois de umas movimentações assim né, o pessoal pode achar que talvez seja político, porque a maioria nessas coisas é política, mas não foi. Eu tive que vir aqui em Monte Alegre, quase chorar no pé Floroxo, do joelho. diretor da DRE. E como por ser concursado também tinha o desafio do Colégio Fernando Henrique, que era um Sim. colégio de tempo integral, Uhum. onde a maioria dos professores do tempo integral não queriam ir para o tempo integral. Então eu vi um desafio, vi uma oportunidade e solicitei. Então 2024, que foi o ano passado, começo do ano, aí eu chego de fato em Monte Alegre. Ah, sim. Eu acho que deu para resumir no máximo que Porque eu foi pude. maravilhoso, mano. Eu tá aqui vidrado, filho. Já terminou o podcast, né? Depois de resumir. Nada, mano. Essa é uma das tuas profissões que tem agora do design gráfico que eu É, não sabia. Não, mentira. Isso aí vai ser um papo para outra situação. Mas eu quero saber agora, cara, do
da tua parte empresarial. Porque você não começou aqui em Monte Alegre, Não, a a, a, INF. a INF Não. Story. Então, foi já lá em Prainha, já é recorrência de lá. Vamos voltar mais no tempo. Toda essa construção. Go. Lembra que eu te falei que eu fui Aham. concursado? Ou, perdão, eu fui pra Prainha trabalhar, Sim. contrato, Aham. desvinculei do contrato e voltei para Santarém. Sim. Quando eu volto para Santarém, o que aconteceu? Quando terminou meu contrato do estado, eu recebia muito bem. E eu não tenho problema de falar de valores. Então, na época, 2017, o salário do professor de 200 horas no estado era 4.500 a 4.700 reais. Um estouro pro Era economista um de estouro. 22 anos? Era um estouro. Solteiro, né? O Assim, quê? já tinha namorada, comecei a criar um relacionamento e tal, mas assim, não tinha um filho, não tinha uma casa, não tinha. Então era um estouro para mim, de fato. Quando termina, e aí que vem a minha parte de educação financeira, que era péssima, Uhum. era tipo, o salário do mês eu estourava no mês. Às vezes nem estourava no mês, estourava no meio do mês. Eu posso isso, o meu É, limite é esse, então eu vou até lá. quando Às vezes mais. terminou esse contrato, eu recebi um convite do município de Uhum. Prainha para trabalhar no município. Qual que era a ideia? Que eu continuasse na cidade por um tempo trabalhando pelo município, até o prazo que retornasse o período de vacância. O que é o período de vacância? Já ia Quando te dá dois perguntar isso. anos, quando dá 2 anos do seu contrato do Estado, agora até mudou isso, mas dava 2 anos do contrato do seu Estado, você sai. Uhum. Você teria que esperar no mínimo 6 meses, Pra poder. legalmente, Uhum. judicialmente, ou um ano. A legislação dizia, na verdade, um ano, mas eles conseguiam uma brecha para que você ficasse pelo menos 6 meses fora. Então eu teria que ficar 6 meses fora para poder tentar solicitar um novo contrato. Isso aconteceu porque eu passei no concurso seguinte simplificado também, que Sim. não era concurso público ainda, era só o seletivo. Eu passei em primeiro, mas eu não pude continuar. Eu tinha que esperar os 6 meses. E aí a prefeitura me fez essa proposta, né? Não, você vem dar aula no município. Aí, assim, é um primeiro ponto que eu acho que foi um reconhecimento pessoal pelo que eu fazia como professor, de Sim. entender assim, não, vamos segurar ele aqui no município por 6 meses, ele dá aula aqui no município, é o tempo que a gente consegue segurar e depois ele volta para o estado para trabalhar no ensino médio de novo. Só que aí o meu salário cai, pô. Ele cai de 4.500 a 400 para 1.200 reais, Hum, fazendo a mesma carga horária, entendeu? sim. E aí foi quando a primeira vez que eu descobri que um dos piores problemas da depressão, eu acho que. Eu acho não, né? Eu descobri de fato, depois eu fui estudar sobre isso. Problemas financeiros são os maiores relacionados à depressão do ser humano. Sim, mano. Ainda mais um. Eu não tendo colocando estereótipo e tal, mas ainda mais pro homem, por exemplo, eu. Eu tive. Nós tivemos a Carolina, né, em Santarém. Nós fomos para arriscar uma vida melhor em Santarém, sendo que Santarém não foi nada do que a gente imaginou. Chegou lá, começou a aparecer essa situação. Mano, eu fiquei à beira do É, colapso. é É complicado. muito complicado, E entendeu? eu ainda não tinha filha, não tinha nada disso. Sim. Mas assim, meu salário cortou quase que. Eu perdi 75% para receber 25%, entendeu? Uhum. Aí, aí você começa a ter problemas da parte financeira, porque eu tinha que pagar um local para morar, alimentação e tudo. Não passei fome, graças a Deus. Já tinha muitos amigos nessa época, então. A amizade Então, salva esses momentos. sim. Aí. Mas também ninguém entendia pelo que eu passava, entendeu? Uhum. Ninguém realmente sabe. Um belo dia, então, ainda nem chegou no NF, né? Não. Mas como que começa a minha visão empreendedora? Um belo dia, então, um cara me apresentou o. Tu vai rir disso. Bora, O solta. plano de carreira da Rinodê. Ó, a Brenda não me levou para uma reunião. Ele não me levou para uma reunião. Compra que aqui. Já tinha ouvido falar várias vezes e tal. Mas um belo dia ele foi em casa, eu tava lá. Aí começou a me apresentar tudo aquilo, né? E aí eu fiz um raciocínio lógico. Sim. Lógico matemático, né? E de forma ilusória, né? E também não tenho nenhuma contraindicação a Rinodê, né? Que eu vivi Não. e entendi também o processo. Mas eu fiz um raciocínio lógico matemático, que era o seguinte. Cara, se eu fizer... Eu lembro que eu vi os planos de carreira, né? Como você ganha e tal. Aí eu disse, cara, se eu fizer
esse nível prata aqui, eu lembro muito bem, Uhum. era R$ 1.280 o bônus do E tu prata. recebia 1.200. Eu recebia 1.200. Dá Eu digo, certinho pra cara, passar um mês de pô, fome. não, era isso. E, tipo assim, cara, se eu fizer esse plano prata, e eu olhei assim, digo, cara, é muito fácil fazer isso. E eu odiava a venda, tá? Eu Sim. odiava a venda. Eu, cara, mas é muito fácil fazer esse plano prata. Eu posso fazer o plano prata. Eu recebo esses R$ 1.280. Eu ainda tenho todos os insumos para vender. Então eu consigo fazer uma grana maior. Eu não preciso estar aqui, pô. Eu posso voltar para casa, estar no meio da minha família, ajudando a minha mãe e consigo fazer essa parada para fazer o mesmo dinheiro que eu faço hoje. Vou alavancar, cara. Não Pra era, não cima. era o alavancar. Essa que é a parada. Não era o alavancar. Era tipo, eu posso fazer a mesma coisa que eu ganho financeiramente no mês, com muito menos estando na minha casa, Sim. sem ter as despesas que eu tenho. Entendeu? E aí enfim, foi assim, tipo, foi um gatilho. Volto para Santarém e começo a trabalhar com a minha mãe. Aí vem eu acho que a maior contribuição da Rinode na minha vida foi participar das formações de venda, de marketing, de estrutura. Ah, Eu comecei a fazer aquele negócio e tal, comecei a enxergar, comecei a ver, e a minha mãe tinha o Ney de Fardamentos, tu de forma começou. muito terceirizada e começando a ter cliente. Uhum. Quando eu olhei aquilo tudo, eu falei assim, pra mim mesmo, digo, não, tipo, o que que é a Rinode? A Rinode é uma marca. Rinode é isso, Rinode é aquilo. Eu olhei assim, digo, cara, mas eu tenho uma empresa, a gente tem uma empresa, eu tenho não, né? Minha mãe tem uma empresa. Eu poderia pegar todo esse conhecimento e, em vez de estar correndo atrás de pessoas para trazer para uma Aplicando. rede de produção ou de consumo, eu posso aplicar no negócio da minha mãe. Então, tipo, 2018 é quando cria o Instagram do Ney de Fardamentos, começa a criar os primeiros mockups. É, a minha mãe, na época, por exemplo, você pegava uma camisa, essa que você está usando, que tem ali o escudo do Flamengo e tem aqui o escudo da Adidas. E aí uma turma de escola quer fazer esse material. Por ser uma empresa, né, que tem todos os parâmetros e tal, legalmente eu não posso reproduzir essa camisa. Não. Legalmente a gente não pode reproduzir essa camisa. E isso era bom para mim, porque eu usava o argumento do seguinte, gente, olha, somos uma empresa, não podemos, porque isso é uma falsificação, é pirataria, mas eu posso fazer uma outra coisa no lugar desse símbolo aqui, que eu não vou falar porque não está patrocinando o podcast, Não. eu posso colocar o outro da minha marca. E aí foi que a gente criou o primeiro NF. Ah, aquele que é todo Era assim, que era uma. só. Parecia que o N e o F estavam correndo assim. É, era Era. muito bacana. Então começou aí, a gente começa, eu começo a ir para rede social, enfim, aí começou todo esse processo. Pra te E ser isso bem. eu de volta em Santarém. Aham. Então comecei a trabalhar com a minha mãe, comecei a ser o designer dela, comecei a trabalhar, vender. A primeira vez que eu vi a marca NF foi nas camisas do Bicho da Bola. Sempre É, o fui. bicho da bola do Ébano. É. Então mandar um abraço para ele, porque ele vai assistir, porque ele já até me perguntou hoje que eu postei o Foi. banner. É um dos primeiros, é o bicho da bola e o Legião. Tu quer que eu te mostre a coleção de O camisa do Legião Bicho são os da Bola que eu primeiros. tenho aqui? São os primeiros, entendeu? Então a mamãe terceirizava, depois ela começou a fabricar os dela. Mas ela parou de fabricar com outras marcas que não eram a dela e passamos a fabricar com a marca NF. Hum. E no Instagram, eu comecei por ser design gráfico, eu comecei a ver, até hoje tem, né, banda de jogador quando anuncia jogo. Hum. Então eu conhecia uma galera de Santarém que era jogador, porque na parte da juventude eu também fui metido no meio de jogar, né? Era ruim, mas jogava no meio deles. Aí o que que eu fazia? Eu usava o Instagram da empresa. Que foi que te parou, né? Adivinha? Joelho, né? Mesma coisa do Ronaldo. Joelho. Não, eu parei por causa do trabalho mesmo, quando eu comecei a trabalhar. Aí eu comecei a usar o Instagram da empresa que eu tinha criado. Então eu não me comunicava com eles através do meu Instagram pessoal. Eu usava o Instagram da empresa. O que que eu fazia? Eu pegava várias fotos no Instagram dos jogadores lá. Aí eu fazia um banner do cara, pô, com o nome dele, com a marca dele. Então, se ele usava sempre o número 9, aí eu colocava o Sim, 9 e sim, tal, sim. o nome do time que ele jogava. E bem pequeno, mas bem pequeno mesmo assim, na lateral ou embaixo do banner, eu colocava o Ney de Fardamentos. Aí eu entrava no Instagram da minha mãe, mandava uma mensagem pessoal pro cara. Uhum. Oi, somos
somos aqui da empresa Ney de Fardamentos e tal. Eu me passava pela minha mãe, Sim. falava como ela, e que eu estava mandando um presente pra ele. Aí eu mandava o banner de jogador. Cara. Mano, tipo, era de graça pro cara, Mano, entendeu? era só o cara pegar e postar. Era só ele pegar e postar. Era só isso. Então eu já, na minha cabeça era, ele vai postar e assim, no rodapézinho ali da foto tá Ah, o Ney de Fardamentos, era o nome. Aí o que o cara fazia? O cara postava e além de tudo ele fazia todo um agradecimento e marcava o Ney de Fardamentos. sim. Aí ele começava a jogar em outro time de futebol, em outra cidade. Aí ele chegava lá e dizia assim: Olha, não, porque lá em Santarém tem uma mulher que faz um material muito bacana e tal. Mostrava uma camisa que tinha feito. E aí começou. Sim. Não, Começou toda essa ideia. o melhor sempre foi o boca a boca, Então né? sempre foi. Aí começou o marketing do Dente Fardamentos. Quando eu passo no concurso, eu volto para a Prainha. Hum, Eu escolhi voltar para a Prainha. Então. Só que eu já voltei com a empresa na cabeça. Aham. Porque lá não tinha um ponto físico. Aí eu disse: Não, então eu vou criar a minha empresa aqui. E aí surge a minha ideia de criação de logomarca. Hum. Não do Ney de Fardamentos em si, que graças a Deus a minha mãe construiu um nome maravilhoso. E tudo isso deve-se aos méritos dela e Não, de ela ninguém vem aqui. mais. Ela vem aqui. Mas aí é que surge a NF Story, Aham. que é a minha. Sim. Então, o NF de Ney de Fardamentos, porque surge ali dentro. Aham. Story, porque, na verdade, não é história. História é porque é português, é store, né? É, Store, em inglês. desculpa. Seria a loja NF. Desculpa que eu não tenho essas É, papulagens. É, pra mim é mas eu falo história. NF Story mesmo. Então, é a loja da NF, que são os produtos da marca NF. Sim. E aí já entra a minha parte, que são canecas, aquelas camisas de aniversário, copos, tudo que é voltado à personalização de uma forma mais rápida. Eu acho a coisa mais interessante do mundo fazer isso, entendeu? Do que a pessoa que, tipo, tem uma família empreendedora, como vocês. Aí cada um vai fazer um nome para fazer um grupo, aí vai ficar um grupo com vários É, nomes. Foi, foi, foi basicamente isso que aconteceu comigo. Eu iniciei com a Atlética Esporte, que eu vendia camisa de time, entendeu? Aí surgiu a vontade, eu já sempre tive também, né, a vontade da academia. sim. E eu abri a academia, só mudou o esporte pro dojo e a Atlética continuou lá, Ah, bacana. entendeu? Então, a Atlética em si não tem, tipo, eu não tenho falar porque assim, tem alguma vez de luta e tal, não sei das coisas. Não, o Atlética veio das camisas, entendeu? Referendo a atletas e tal, essas coisas. Isso aí é o óbvio, né? Mas eu acho super interessante a pessoa que está trabalhando e vai trabalhar em outro segmento continuar ainda com aquela marca que já é conhecida. Porque até tu criar de novo toda aquela plantação para poder colher. Tipo assim, não é querer se aproveitar, Sim. mas se aproveitando, É, é tipo isso. continuar. Quando surge a NF Story, a NF Store, a NF Story, pronto. Quando surge a NF Story, na verdade, era só para ter um ponto físico em Prainha da loja da minha mãe, porque nunca teve o ponto físico. Sim. Nem Santarém nunca teve o ponto físico. Aham. Então eu só queria um centro de distribuição pelo quê? O que acontece quando a gente compra alguma coisa na internet? Até hoje, eu acho que isso vai ser assim por um bom tempo ainda. É a desconfiança. Sim. Existe, sabe? Vai chegar. Então, em Prainha era. As pessoas compravam. Algumas pessoas já compravam, já conheciam a marca, já compravam de Santarém. Quando tem a loja física, isso começa a ampliar. Sim. Mas era só para entregar. Entendeu? Então eu ganhava um percentual da venda. Era assim que eu ganhava. E aí chegou um cara um dia. Uma coisa que eu queria fazer que a minha mãe não fazia na época era, não, já que eu vou ter uma loja física lá, então, na época, assim, pô, a gente fala na época, parece que a gente é velho pra caramba, né? Mas, mano, Caralho. na época já é. Isso foi Eu acho que 2019, 6 eu anos, acho né? que depois 6 anos já. de 2020 para trás, para mim já é É, época. tá bom. Então vou usar isso aí. Aí o que que eu queria ter, que a mamãe não tinha, era, por exemplo, quando eu saí de Santarém, eu falei, mãe, não, eu vou. A senhora manda um monte de camisa branca pronta pra mim, que é aquela de aniversário que o pessoal faz. A gente faz na hora. Aí eu peguei e comprei uma prensa só pra isso, pra prensar a camisa. Aí tá. Quando chegou em Prainha, eu lembro que o primeiro cliente chegou lá e falou assim: Mano, eu queria fazer uma camisa pro aniversário do meu filho e tal, mas é só uma. Eu digo: Tá, cara, eu faço. Não, mas quanto que vai sair? Não. E eu cobrava o preço normal de uma camisa. Tipo, na época era R$ 20.
R$ 20. E aí vem uma parte da minha crença pessoal, né? Como eu comecei a estudar muito sobre empreendedorismo e acreditar naquilo que eu fazia algo que eu acho que a galera não fazia. A gente abria a loja, eu tinha assumido o concurso, mas eu ainda não estava na sala de aula no começo. Ainda precisava de um tempo para poder sair, né, Uhum. no diário oficial. Então eu ainda não estava na sala de aula. Quando eu abro a loja, cara, eu chegava na loja, tipo, eu ia abrir 7h30 da manhã, 8 horas pro público, né? Tinha que chegar mais cedo. 7h30 da manhã eu descia, morava em cima, eu descia, ia na loja, ligava o computador, ligava tudo, eu ligava a prensa térmica. Uma prensa térmica é Uhum. caro o custo dela quando ela tá ligada, entendeu? Sim. Só que eu ligava acreditando que eu ia fazer. Todo santo Todo dia. santo dia. Eu não É um tinha, hábito. eu não tinha um pedido para fazer. Ninguém tinha me procurado para nada. Eu ligava acreditando que eu ia fazer. Uhum. Sem sacanagem, assim, isso aí é uma parte assim bizarra da época. Eu simplesmente acreditava que ia acontecer. Que tu Então ia eu, abrir e já ia ter um cliente. então eu ligava, passava uma hora, eu não tava nem aí quanto ia ser o custo depois. Eu só queria fazer e conquistar o cliente. Era isso que eu queria no Uhum. começo. Aí um belo dia passa um cara, abria, o menino passou, mano, tá. Mas quanto tempo demora pra chegar? Eu disse, não, mano. Se tu quiser, tu senta aqui, a gente faz a arte aqui da camisa e tu já sai com ela daqui. O cara, é sério? Eu digo, é sério. Ah, vai de frescura, rapaz. Não, pô, não é. Não, mas eu só quero uma. Eu digo, eu faço, moça. Tu faz? Faço. Então, no começo, eu tava pagando pra trabalhar. E muito. Sim. Pagando muito. O cara sentou, a gente fez a arte, pá, decidiu o que era. Qual é o tamanho da camisa? Uma camisa M? Beleza, vamos aqui. Pega a camisa M no estoque, ia lá, pá, prensava. Tipo, aí o cara começou a ficar assim, maravilhado. Eu pegava a camisa na mão aqui. Ego, mano. Aí o cara começou a falar assim: pô, eu vou colocar aqui na família. Será que de repente eles querem mais e tal? Vou mandar fazer aqui contigo. Aí o cara já volta com 10, Caraca. entendeu? Aí, então aquela camisa que era R$ 20 já virou mais 10, já vira 200. Sim. E de fato, assim, era a parte ruim ter que deixar ligado, mas assim, a parte boa era eu acreditava que ia acontecer e eu tava ganhando um cliente. Sim, tu fidelizou. Aí o cara dizia assim, aí vocês vão entender porque vocês são empreendedores também, né? É resolver o problema que o teu concorrente não resolve. Sim. Então, por que o cara ficou tão maravilhado e eu comecei a ter cliente? Porque o cara chegava lá e dizia assim, não, porque eu fui lá com fulano, ele disse Isso. que só para ele fazer para mim, no mínimo eu tinha que levar 10 camisas. E 5 dias pra poder Entendeu? fazer. Porque não vale a pena para ele É, ligar a a máquina para máquina fazer uma, uma duas. câmera. Digo, não, meu amigo, não tem Tua já tava problema nenhum. ligada? Então, assim, no começo tu pede, só que isso vai virando, vai virando, vai virando, vai falando um pro outro. Do Sim. nada tu tá fazendo uma porrada de camisa da gente, Voltamos né? à divulgação boca a boca Volta a novamente aí. divulgação boca a boca. Entendeu? Então, o Gênesis é o exemplo de que você não foi enrolado pela Rinodê, você só não prestou atenção nas É, entrelinhas, nas entrelinhas. entendeu? Porque daí, dos cursos que ele fez, comprou o pacote de prata, Eu bronze, comprei o topzão. o topzão, Topzão. tá aí. Vendi tudo, recuperei meu dinheiro e. Mas é isso, né? Eu peguei os conhecimentos para aplicar num negócio pessoal. E assim, cara, é, é a forma como eu enxergo. Por exemplo, quem trabalha com a gente, né? Quem trabalha com a gente, hoje, falando como NF Story, que é o Antônio Neto, né? Um menino incrível que trabalha com a gente. Até para contratar, tem todo um setor de triagem e tal. Eu priorizo muito fazer, Sim, porque às vezes o cara ele desempenha a função muito bem. Você precisa dele para design, ele é um excelente design. sim. Só que às vezes ele não sabe lidar com o público. Aí Ele não que. sabe entender quando o cliente, eu não gostei, eu tenho que mudar. Tem uma série de coisas que não é só o operacional, Uhum. né? Tem a parte de como a pessoa lida com as situações também. Mas eu gosto que a pessoa entenda que ela não precisa ser meu funcionário para sempre. Hum. Essa é a chave. Essa é a chave. Essa é a chave. Essa é a chave. Ele não pode ser meu funcionário para sempre. E eu quero, de fato, que ele se desenvolva e ele continue se desenvolvendo e tal, mas que daqui a pouco ele vai chegar num momento de dizer assim: eu posso fazer, com o conhecimento que eu tenho, eu posso fazer mais fora daqui do que aqui. E aí eu ganho o jogo. E ele ganha também. Então, assim, é uma coisa primordial. Porque se eu sempre tentar deixar o cara ali. Cara, pelo menos eu não sei, né? Eu não sei se também é a forma como eu vejo a minha vida. Quando vira rotina e vira comodismo, é muito ruim pra mim.
se torna algo já quando se torna obrigação já, que tu precisa eu tenho que estar lá. Putz, não, eu preciso, eu tenho obrigação de estar lá, eu tenho não, mano, já não fica legal, Esse é pesado, isso aí é pesado. entendeu? Ó, eu acho que eu não comentei ainda assim, mas o período que eu fui CLT, eu acho que eu não tenho nada a me reclamar, foi maravilhoso. Foi pro Vitor que eu sou hoje, o escritório que eu trabalhei, foi primordial, tanto na parte pessoal, tanto na parte profissional. Eu acho que se não fossem eles, o pessoal da Concept, beijo. Eu acho que se não fossem eles, eu não seria isso hoje. Mas. Patrocínio na Cuia Podcast, cara. Tem que colocar esse corte lá, tá? Mas o fato de. Foi a virada de chave que deu pra mim, entendeu? Cara, eu posso estar fazendo mais, entendeu? E, tipo, eu tinha as obrigações de CLT. Eu tinha que Sim, cumprir, é. entendeu? Só que aquilo que me. Pô, eu tenho que estar aqui. Porque eu sempre fui muito. Eu sempre quis otimizar o meu tempo. Então eu trabalhava lá como office boy e. E tipo assim, eu tenho 50 empresas hoje para entregar, tá certo? Como é que eu posso fazer para entregar essas 50 empresas agora só Entendi, no período da manhã? entendi. Eu otimizei tudinho para entregar tudo num período da manhã, entendeu? Aí, e aí depois que eu tinha que cumprir o horário, eu fazia o quê? É. Entendeu? Aí o que que eu não tenho mais o meu trabalho tá aqui, o que É, que eu vou fazer? só que essa visão que tu tem e que tu teve e que tu vai continuar tendo, é aí que fala, né? É tipo, o que que é empreender? Empreender não é abrir um negócio próprio. Sim. Eu acho que talvez seja uma visão errada do que as pessoas têm, né? Existe o empresário e existe o empreendedor. Empreender não é você abrir um negócio próprio. Eu, eu falo na visão de um empreendedor que tem um negócio próprio, no comportamento de um empresário, mas eu falo também como um empreendedor professor, pô. Uhum. Porque mesmo eu sendo um funcionário, um servidor público que recebe um salário por aquilo, eu posso ser o cara que vai para a escola para cumprir a minha carga horária e dar a minha aula, abrir o meu livro didático, mas eu posso fazer coisas diferentes que não são a minha obrigação, entendeu? Então, empreender está muito relacionado com isso, a você Sim. inovar, fazer diferente, não estar acostumado com a sua zona de conforto. A gente estava conversando agora dessa parte que eu te falei do empreendedor. Eu lembro que eu mandei um vídeo para um aluno meu que tem um cara que, assim, ele terminou, ele tá andando de skate na rua, se eu não me engano. Uhum. E aí um cara fala com ele assim, diz: "Ó, eu te pago tanto para você trabalhar para mim. Qual que é a sua função?" Aí ele desenha um quadradinho no chão, assim, bem pequeno. Você só tem que ficar aqui. É como se fosse na nossa realidade, das 8 da manhã ao meio-dia, das Aham. 2 às 18. É só isso. No final do dia ele volta lá, o cara tá lá. Aí ele pega e paga. O cara, pô, ganhei tanto só pra Só- ficar aqui. Ele diz: Ó, agora eu tenho um emprego pra você. Se você quiser fazer isso mensal, eu te pago mensal pra você estar aqui. O cara pega o dinheiro, vê que quanto ele vai ganhar e diz: Pô, beleza, perfeito. O cara fica lá. Uhum. Passam anos, esse moleque que tava andando de skate, que é um garoto, começa a envelhecer e tal. O cara volta e diz: Poxa, você cumpriu muito bem a sua obrigação até aqui. Agora nós vamos aumentar o tamanho desse quadrado. Vou te dar uma nova função, um novo cargo. Você vai ganhar mais. E ele aumenta o tamanho do quadrado do moleque. E o cara fica lá o dia todo com essa promoção, recebendo um pouco mais para estar Sim. lá. Até que chega na hora que esse cara se aposenta e a vida dele toda foi passar esse tempo todo de um quadrado menor para um quadrado um pouquinho maior. Uhum. Eu mandei isso para o meu aluno, eu disse: o que que você enxerga disso? Aí vem como você enxerga as coisas com o conhecimento que você tem. Uhum. Ele disse: aqui não importa o que eu faça, eu sempre vou depender de um salário para cumprir isso. Aí eu falei para ele, eu disse: pois é. Ou seja, tente fazer com que a sua vida não seja isso. Uhum. O vídeo tem que te mostrar isso, que a tua vida não pode ser fazer alguma coisa que tu não sabe nem o porquê tá fazendo, baseado só no dinheiro que você recebe. Sim. Tem que ser maior do que isso.
sabe? É muito chato você. Eu não sei se vocês fazem esse exercício, eu acredito que fazem, porque conheço vocês estão criando um podcast que não é obrigação de vocês. Aham. Às vezes é você projetar a sua vida para frente como se daqui a 30 anos, sabe? Eu tenho 32, mas daqui a 60, quando eu tiver com 62 anos, eu olhar para trás e dizer assim: pô, a minha vida foi ficar na sala de aula ensinando lei de Newton só? Foi só isso mesmo que eu fiz? Sabe? Não fiz mais nada, eu Aham. não cresci, a minha família não teve uma projeção melhor, os meus alunos não tiveram uma outra realidade, o mundo foi do mesmo jeito, eu não consegui mudar nada. Eu só fui um fantoche nessa história toda. Hum. Isso me frustra. Uhum. Isso me gera uma frustração. Então, empreender, eu acredito que é nessa vertente, né? Uhum. Tem até uma frase que é: empreender é você se jogar de um abismo e construir um avião durante a queda, né? Eu acrescento que é você se jogar de um abismo, construir um avião durante a queda, mas não esquecer que você tem que estar usando um paraquedas Sim, e também, tem que né? Porque estar você não pode. seguro, né? Aqui de repente você não constrói o avião, né? Você se Isso, arrebenta no chão todo. Então, se não usa um não der paraquedas pelo tempo. menos. É. Então, foi com esse tipo de visão que tu conseguiu não, que o senhor foi atrás O da feira, senhor. como foi que chegou, como foi que O aconteceu, senhor é como que ótimo, aconteceu, né? mano, pelo amor Que de agora tu vai Deus, falar com o professor, né? é o senhor professor agora, É, eu você, sempre trabalhei nessa vertente, nessa linha de fazer diferente, como eu te falando, e né? como foi para chegar até a Febrace? Ai, bom, chegar a Febrace, É porque, tipo assim, eu não venho da cultura de conhecer esse tipo de coisa, entendeu? No tempo que eu estudava, não só tinha. a feira de ciências de escola, E nem tinha. e quando tinha, né? Não E a tinha. feira de ciências de escola Então, geralmente é algo muito pontual. então isso é uma novidade pra mim. Eu já vi aquelas do que passava na televisão. Que é muito comum que passa na rede aberta. Não vou falar, tá? Que isso é... Mas é muito comum que passa todo ano. Eu É. não sei se até essa mesmo, a Febrace mesmo que passa. Mas aí eu queria saber, eu sou leigo em relação a essa situação. Eu quero saber como é que acontece para vocês chegarem até lá, para vocês serem escolhidos, para o projeto acontecer. Tem metodologias de ensino que elas trabalham com o ensino através de projetos, por exemplo. Uhum, Os projetos, eles são um pouco maiores do que esses projetos que a gente apresenta na iniciação, perdão, na feira científica de escola, né? uhum, Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma vez a minha professora fez eu decorar um livro sobre AIDS para apresentar na feira de ciências. Então, ela fez eu decorar o livro. Ou então, às vezes, a feira de ciências da escola é aquela que você pega papelão, coloca um tubo dentro, constrói tipo um vulcão, joga uma reação ácida ali dentro e uhum, os projetos de feira científica eles podem ser maiores do que isso. Eles podem ser voltados na construção de fato do conhecimento científico, uhum, né? E isso vai um pouquinho além. Porque quando você traz ele para a construção na pegada do método científico ou do método da engenharia, uhum, a maioria deles tem que surgir de uma pergunta, de uma dúvida, de um problema. E aí você tem essa dúvida e eu não te respondo. Eu, como professor, eu não te respondo. uhum, Mas eu vou encontrar maneiras através de metodologia que você possa descobrir a sua resposta. Então você vai se tornar basicamente um pesquisador. Um pesquisador muito além daquele que vai abrir o chat GPT e dizer como que seria, eu vou usar o exemplo do trabalho que a gente apresentou na Febrace, né, para sim, contextualizar. Como que seriam as observações da Lua se elas fossem feitas do cenário amazônico? Que o Galileu fez lá em Veneza, na Itália. O uhum. chat GPT pode te responder isso. Talvez ele possa. Acho que Bora ver. talvez ele possa. É muito inteligente, né? Talvez ele possa. Mas o conhecimento ele é construído a partir até, vai ficar até redundante isso, né? O conhecimento ele é construído a partir da sua construção pessoal. Uhum, Então, como que o menino vai fazer? Como que seriam essas observações? Bom, o Galileu observou lá. Foi o caso do trabalho do Alexandre com a Manuela. uhum. O Galileu observou lá. Então, o que que ele fez? Ele construiu uma luneta. Beleza, eu posso construir uma luneta? Posso. Pode. Então, nas condições que a gente tem, a gente dá de construir uma luneta. Eles Uhum, construíram a luneta. Não, o Galileu posicionou e apontou para a Lua. Num período tal. Dá da gente fazer isso? Dá. Então a gente vai pegar e vai apontar para a Lua. Então não é o que o chat GPT vai me responder. uhum, Não é o que a inteligência artificial ou a própria literatura pode te responder. É você reconstruir esses passos.
Uhum. Então a gente encaixou isso no método científico. Entendi. Então eles, tipo, como que seriam essas observações? Era a pergunta. Uhum. Então a gente vai reconstruir tudo isso. Aí você vai pesquisar como que o Galileu fez a luneta. Aí você vai ler como foi feita. Pra Aí poder para poder reproduzir, reproduzir a luneta. entendi. Entendeu? Então eles foram reconstruindo tudo isso. Hum. Tem que ser assim o tempo todo? Não, pode ser no método de engenharia. Uhum. Você pode ter uma problemática social que você quer não só responder, como você quer dar uma solução para ela. Aí você entra numa construção no método de engenharia. Vou te dar um exemplo de um problema que a gente viu lá. Vocês lembram de um tempo atrás que o pessoal parou de comprar tambaqui Ah, sim, por causa da lembro. contaminação de mercúrio? Sim. Pois é, teve uma galera que eles pegaram 2 recipientes de água, assim como se fossem dois copos, botaram água aqui dentro e mostrava assim pra gente. Tem diferença dessa água e dessa água? Tô olhando e dizia, não, não tem. Aí ele dizia, pois é, uma delas está contaminada com metais pesados. Só que tu olhando, não tem. A olho nu. Entendeu? Então, tipo, você poderia pegar e tomar aquela água contaminada com metais pesados. Uhum. Aí eles foram, tipo, você de forma leiga. E eles mesmos poderiam tomar a água, né? Mesmo conhecendo. Não dá de identificar olho nu. Então eles foram atrás de uma produção, aí eles descobriram um material que você pode acrescentar na água, que ele vai emitir uma luminescência quando você coloca numa luz negra. E quando ele emite na luminescência, ele vai mostrar para ti que aquela água está contaminada. Mesmo parecendo que ela não esteja. Tu tá vendo por que eu comecei a chamar ele de senhor? E o trabalho não era meu, tá? Era de Não, outra mas escola. é. Cara, gente, eu fiquei assim, tipo, perdão, né? Ter que cortar essa parte do pi. Mas caramba! Não, pô, Como pode que esses falar. moleques conseguiram pensar nisso e trazer essa solução? Então eles vão, tipo assim, você vai poder utilizar, você bota copo com água, você bota aqui o produto, você bota. Vai dar um trabalho a mais? Vai, mas, pô, pelo menos tu vai saber se a água tá contaminada ou não, pô. Entendeu? Então é uma solução de problema. E vários outros. O pessoal que constrói um filtro de água a partir da caroço de mucajá, por exemplo. Pega uma água toda suja, bota no filtro, que é o trabalho da Etepa de Santarém, um trabalho incrível, Aham. orientado pela professora Sara, inclusive. Cara, a galera bota uma água sujona em cima, Vitor. E lá embaixo sai uma água limpa, assim, transparente, Égua, perfeita, que sabe? massa, velho. Então, já é o método da engenharia, construir alguma coisa para solucionar um problema. Sim. Eu já conhecia isso antes porque sou da área e na Aham. minha formação acadêmica eu trabalhei com isso, mas onde eu consegui de fato ter a possibilidade de trabalhar efetivamente com um aluno, Sim. e diga-se de passagem, não fui eu que cheguei lá com ele, vamos fazer isso. Uhum. Tem uma disciplina no colégio de iniciação científica que motiva os alunos a procurarem essas perguntas para encontrar possíveis respostas. Hum. Seja ela para resolver um problema ou uma curiosidade, como foi a do Alexandre e da Manuela. Sim. Então eles vêm com a gente, professor, eu queria investigar isso. Aí eu, como orientador, vou orientar. Né? Então a gente apresentou na FECITBA, o Alexandre foi em primeiro lugar, Uhum. e lá a gente descobriu essa feira da FEBRAS, que é a feira de ciência e engenharia, né, nacional, e submetemos o trabalho. Fomos aceitos, fomos participar. E graças a Deus voltamos, né, com um trabalho como primeiro lugar do estado, que, pô, Sim. cada estado foi escolhido o seu melhor trabalho. Aham. Então, primeira vez, Monte Alegre, escola estadual, né? Então foi maravilhoso, foi muito gratificante. Cara, é muito bom porque, tipo, eleva, né, o status do município em si. E porque, tipo assim, eu vejo a realidade só do esporte, entendeu? Porque sempre no karatê Monte Alegre se destacava, não nos campeonatos que a gente ia, entendeu? Então, ver o Monte Alegrense se destacar em outras coisas, ainda mais numa situação, eu vejo uma tremenda importância, principalmente para a educação, o destaque, entendeu? Eu acho que não importa, em qualquer lugar que você vá se destacar, é importante, é o reconhecimento e tal. Porque é, os outros alunos que viram o que aconteceu vão estar mais empolgados, vai vir mais projeto, vai vir mais história, vai vir mais coisa e vai É vai isso. movimentar o município, vai se movimentar a cidade em si, os alunos, a educação vai se movimentar de uma outra forma. Então, eu vou até abrir que eu tava um parêntese aqui, não é que aonde eu estudei
não tinha nada. Mas, olha aí, ó. Olha aí, cara, que legal, olha. Mandei. Os alunos são esses, ó, a Manuela e o Alexandre. Sim. Professor Arenildo, professora Bruna. E esse aqui é o. Esse sou eu, né, o orientador, Ixi, é professor muito Gênesis. lindo, né? Legal, né? Minha Nossa Senhora. Então, voltando lá, Obrigado, gente. deixa eu só Obrigado. mostrar aqui que mostra as outras fotos lá que eu mandei. Eu fiquei até arrepiado aqui de ver. Não tava esperando. Olha só, que coisa linda. Foi a primeira vez que eu fui em São Paulo, né? Eu não Foi? sou, não sou viajante assim. Pois é, agasalho e bermuda. É É, bacana. e eu levei o agasalho por acaso, Sim? com medo de ficar frio, e ficou. Olha aí. Ah, o símbolo que a gente faz, né, do gigante, né? O Aham. gigante, a força do gigante. Cara, que bacana. É. Bandeira da escola, Fernando Henrique. Sim. Mas assim, a gente vestiu uma bandeira não só da escola, Olha só que come lindo. Febrace, Meu né? Deus. A gente não vestiu só a bandeira da escola, é claro, a gente vai puxar brasa para nossa sardinha e tal. Sim. Nosso colégio é maravilhoso, é incrível, mas é muito gratificante saber que a gente representa. Eu descobri que a gente não representou só a cidade depois, Sim. sabe? Foi Porque grandioso. eu venho de Prainha, né? Então, assim, eu comecei como professor da escola pública lá em Prainha. Esse homem é muito lindo. Então tem toda uma Cansar de ver. representatividade. Aquilo que eu fiz em Prainha me constrói esse profissional, Sim. sabe? Então, chegar aqui não é o cara que, é porque agora ele está em Monte Alegre. Tem toda uma construção, desde a minha formação, do que aconteceu em Prainha, assim, que, poxa, até hoje eu recebo muitas mensagens dos meus ex-alunos de Prainha que me possibilitaram a chegar numa condição onde foi possível realizar isso. Você Aham. está entendendo? Sim. Cada escola tem uma realidade. O modelo de ensino integral ele tem uma realidade que é diferente do regular. Então, esse cara que chega aqui é um cara formado, é, que foi um estudante que quis participar de uma feira, foi um graduando, né, de física, que conheceu o Clube de Ciências do CPADC da UFOP através da professora Nilzilene, do professor Marco Gervânio, da professora Cláudia, do professor Glauco, dos outros professores de física teórica que me tornaram um cara assim bem rebuscado na parte teórica da física também, que às vezes a gente não usa no ensino médio tanto, mas que ampliaram a minha mentalidade, o meu conhecimento. É o cara que chega em Prainha, conhecendo a realidade de uma escola, que trabalhava, que eu tinha que pegar uma estrada para trabalhar na comunidade do Cupim, e saber que talvez aqueles alunos queriam, eu queria, mas que as condições não eram favoráveis. Que lá, por exemplo, eu não tinha uma disciplina de iniciação científica. Aqui, através da professora Bruna, a gente tem essa disciplina. Então, essas coisas vão te construindo ao longo do tempo. Eu poderia, por exemplo, ser um cara que chegou no Fernando Henrique, que não tem nenhuma dessas experiências, e não me interessasse. Sim. Então, todo o processo que a gente passa, ele te constrói como um novo profissional, como uma nova pessoa, que construíram isso que a gente conquistou. E que esses dois meninos acabaram de construir e se constroem como uma inspiração, como tu falou, para novos trabalhos ano que vem. Sim. Hoje eu já tenho aluno que diz assim, poxa, eu quero participar da FECIT em Santarém. Ai, como é que a gente faz para escrever? Sabe, hoje a gente tem uma proposta, por exemplo, depois de tudo que eu conheci em São Paulo e da realidade de outros estados, eu entendo que os nossos meninos estão aprendendo a iniciação científica no ensino médio. Lá é no ensino fundamental. Então hoje o Fernando Henrique, né, a gente já está pensando nessa proposta, já deixa até como uma primeira mão aqui para ti. Uhum. Eu já vou falar isso, já vou me comprometer. Eu nem deveria, já vou me comprometer Eu não com o perguntei município. nada, mas como você começou, É, termine. mas hoje a gente tem uma proposta de. Nós temos uma iniciação científica no Fernando Henrique para os alunos do colégio. Temos. Mas eu, pessoalmente, e isso que deixe claro, porque eu sei que estão passando por situações complicadas no município também, isso não muda em nada a minha remuneração, minha lotação, minha carga horária, nada. Mas nós estamos com a proposta de formar uma turma de iniciação científica que desejam começar a produzir projetos para os alunos do ensino fundamental do nono ano. Isso é muito bom. Porque tem Isso. uma molecada que está pensando o seguinte: quando eu chegar lá, eu vou fazer. Uhum. Entendeu? Então, quando ele chegar lá, ele vai começar do zero. E a gente não quer mais que ele comece do zero. Já vinha A gente pelo quer que ele venha com a menos. experiência de pelo menos conhecer uma feira em Santarém, uma feira local e tal, e desenvolver esse projeto. Então, nós Certo. estamos nessa pegada aí. E Deixa a o gente suco dele espera aí. contar com alguns alunos do ensino fundamental. Que isso? Suco.
Da confusão. É, deixa só eu retomar minha ideia, meu raciocínio, logo do início da conversa, porque eu falei que eu não deixei a entender que não tinha na onde eu estudei essas coisas. Sim, Mas teve sarau, sim, teve, mas foram coisas que não me interessavam, porque eu sou mais da parte de ciências, entendeu? Só que, pô, não vou justificar também em relação à família e tal, só que eu só queria tirar boas notas para passar de ano. é, Era essa a minha noção, entendeu? O único professor e não desistiu de mim, cara. Eu não sei onde ele tá. como é Ele o não tá nome? mais em Monte Ah, Alegre. tá. É o Reinaldo Salles. Ele era meu professor de sociologia. Ele não tá mais em Monte Eu Alegre? não sei onde ele tá, eu não vi mais ele. Se for a pessoa que eu tô pensando, eu sei onde ele tá, mas eu não vou falar porque eu não sei se é a pessoa que eu estou pensando. A gente conversa no off que eu quero saber. Eu quero agradecer, eu quero mandar muito uma mensagem pra ele por conta disso. Um dia desse eu tava conversando com um amigo meu que estudou comigo pra se perguntar sobre ele, né? Porque, tipo, hoje eu reconheço que ele nunca quis desistir de mim, entendeu? Porque querendo ou não, eu não era um ótimo aluno, eu nunca fui um ótimo aluno, só que eu era um aluno que interagia com todos os professores, eu sempre fui, que nem agora, onde eu chego, eu sou meio que destaque, nem que seja pela gritaria, entendeu? Mas destaque que eu falo, não ri, pelo amor de Deus. Eu, é porque, tipo, eu chamo atenção em relação à gritaria. Queria que vocês estivessem vendo a cara da Brenda agora. Eu grito, eu chego, eu falo gritando, não sei o quê. Eu interajo, entendeu? Eu faço uma amizade muito rápido. Então, hoje eu não entendo. Eu queria conversar com ele para saber o que ele pensava na época. Mas na parte científica, que eu tenho certeza que ia chamar a atenção desse ser humano aqui, não tinha. Então, Mas assim, eu vou fazer um advogado do diabo, né? O não, diabo somos nós professores, eu tá? abri esse parênteses só para justificar Cara, a parte da escola, para não é. ser mal entendido. Quando a gente começa a estudar a parte histórica, tudo vem muito dessa contextualização. Você procura sobre essa parte da educação, você vai ver que existe um período no Brasil que a educação era voltada para o ensino técnico. Você vai ver um período onde queriam que as pessoas mais se formassem na parte das engenharias, sabe? Então, tudo. Se tu perguntar, por exemplo, para os teus pais, possivelmente a tua mãe, ela se formou e ela saiu com um diploma de contabilidade. Não, a mãe foi magistério. Ó, a minha mãe, se eu não me engano, foi contabilidade. Eles tinham uma parte que eles tinham que escolher a formação deles. Hoje Sim, já não que já era no acontece. ensino médio, né? Já fazia Então, integrado. tem toda uma contextualização histórica e política dessas coisas, entendeu? É, quando eu chego na escola, por exemplo, eu tenho 32 anos, né? É nada. Relativamente, 32 anos, 32 anos eu tenho. essa carinha de bebê, 32 anos Então, eu não me é formei nada. em 2015, já são 10 anos. Aham. 10 anos da minha formação. Mas eu conto com uma formação onde eu participei. De uma formação que a gente tem essa pegada de clube de ciências, de projetos de iniciação científica, de pesquisa, de aprofundamento. Só que professores que foram formados há 20 anos não fazem ideia do que é isso, porque na formação deles não teve, Uhum, entendeu? Então tudo vai muito desse contexto. uhum. E eu tenho certeza que o aluno que está se formando hoje na graduação, em 2025, ele conhece coisas e passa por formações que eu não faço ideia. Por exemplo, em 2015, eu não fazia ideia de como trabalhar com inteligência artificial. Uhum. Isso nunca foi levantado na minha formação. Tu acha que o aluno, que um graduando que está se formando hoje, não tem uma disciplina voltada à inteligência artificial no Com currículo dele? certeza. Com certeza tem, porque é a realidade do momento. Uhum, Ele tem que pelo menos identificar quando ele receber um trabalho que foi construído por inteligência artificial. uhum. Então ele tem que passar por essa formação. Eu não tive, porque em 2015 a gente não trabalhava com isso. Não tinha essa Então, tecnologia. o desenvolvimento da tecnologia, a contextualização histórica do momento, tudo isso vai influenciar na sua formação. Os nossos professores lá, né, lá atrás, não estavam. Eu gostava de trabalhos de feira científica, mas eu nunca imaginei, por exemplo, que existia uma feira nacional que eu pudesse submeter ao trabalho.
Uhum. A Febrace, ela existe há 23 anos. 2002 já existia a Febrace. Eu me formei no ensino médio em 2008. Eu nunca nem sabia que Nossa. tinha uma estadual ou muito menos uma nacional. Entendeu? Então tudo vai dessa contextualização e claro, novas pessoas vão chegando. A gente tem uma equipe que abraça muito. Ontem a gente teve uma conversa sobre isso. Novos professores estão conhecendo, querem saber, querem participar. Então não tem como a gente cobrar. É uma coisa até pessoal assim que eu tenho e que eu já ouvi muito também e já li muito sobre isso, inclusive no livro chamado Especialista sobre Pessoas, do Thiago Brunet. É especialista em pessoas, o nome do livro. Uhum. E, cara, é a gente entender que nós fomos construídos numa educação de casa e de sociedade com o conhecimento que aquelas pessoas tinham naquele momento. E que você precisa entender, mesmo que você queira desvincular algumas coisas e avançar para coisas maiores que os seus pais não conhecem, mas você precisa respeitar porque na formação e construção pessoal deles não existia isso. Você vive um outro momento, com outras realidades, com outros estudos, com outros aprofundamentos. E tudo bem você desvincular daqui para lá, mas você tem que respeitar que você chegou onde você chegou graças à educação que seus pais te trouxeram até aqui, que a sociedade te trouxe até aqui. Não tem jeito. E eles conheciam até o momento que eles puderam e tinham a possibilidade e o que foi ofertado para eles Uhum. naquela realidade, naquele momento. Sim, eu entendo. Agora eu fui filósofo. Foi. Por isso que eu chamo. Tu tá vendo só como eu mudei a persona dele pra chegar na parte da Febrace, que era pra que eu sabia que ia vir esses ralhos motivacionais. É, Não é um ralho, né? É um. esse coach motivacional. É essa uma Por coisa favor, não me que. chamem disso. Não sou. Não sou. Como é que foi, pô? As pessoas são preconceituosas O com isso. Murilo Coach tá aí pra dizer que nem todos são pilares. Eu costumo dizer que se você tem um sonho, Hum. apenas desista. Cara, eu acho que eu não conseguiria ter uma conversa assim. Porque eu preciso também me policiar, mas eu tô aqui na questão de ouvinte, quero ouvir, quero ouvir. E você fala como ninguém. Oxi! Você é um homem que a Mas eu gente. aprendi assim ouvindo também. Sim, ó. É, Gêneson, um amigo que. Toca viola. Pessoal meu. Eu deixei o violão até por causa de ti aqui, tá certo? Tu vai já pegar tua surpresa. Não. Vai! Então, é, eu curto muito tuas histórias, cara. Porque, tipo, tu vem com o que aconteceu, como aconteceu e o que te fez amadurecer nessa parada, dessa história. Então não foi agora só porque a gente tá na frente das câmeras. Toda vez que a gente conversa é desse jeito, entendeu? Então tu consegue transmitir a tua experiência com a pessoa que tu tá conversando de boa, entendeu? Pra a pessoa, por exemplo, se eu passar por uma situação igual a essa, opa, aconteceu com meu amigo que ele me falou, entendeu? Então, converso com ele, ou então eu pego a história dele como experiência, então é muito massa mesmo conversar contigo. Eu acho que por isso também que a amizade deu tão certo, É, que bom. tanto pelo Motox, Pela mentira. que por trás das câmeras. Não, mentira eu não gosto de contar. Não, não Já gosto de mentira. contou uma agora. Não gosto de mentira, mano. Já tá contando uma. Quando eu vendi meus gado Mas é, tudinho, eu mas é, parei de mentir. mas o Ariano Suassuna diz que é mentir pela arte. Mentir pela arte. Então, Jensen, mano, transmita pra mim meus parabéns. São umas crianças, mano. Eu não sou velho, eu tenho 28 anos. Mas são crianças que, como a gente fala, né? Eu na idade dele tava comendo terra. É, Então, transmita meus parabéns a eles, tá certo? Que terceiro ano? Já. nada. Ela tá no primeiro ano e ele no segundo. Ah, então ainda tem muitos Já tem mais projetos um pra ano, se Deus vir. quiser, pra Tem ir muito pra projeto Febrace. ainda, que top. E espero, né? Dê tudo Também certo. espero. Ano que vem, não que você não vinha, vai demorar um ano pra tu vir de novo, que eu vou te chamar de novo, mas que
que a próxima vez que você venha com eles, ou a gente pode combinar pra eles virem aqui. É, Eu já também, tava pode conversando ser. com a relação do microfone lá. É. Aí a gente já pode colocar mais Já um dá de microfone e trazer vem eles dois pra gente ver a história deles na perspectiva deles. deles. Entendeu? Exatamente. De como começou, onde começou, pra onde foi, como foi. A questão do aconselhamento, tudinho, fiquei curioso. Então É. já tem mais 2 episódios, tá, David? Nem de fardamentos, tá? E o deles dois, da Manu e o. Manu, né? A Manu e o Alexandre. Alexandre, tá certo. Então. O rei Augustus. Que é Alexandre, é Alexandre Augusto, Alexandre Ah, de tá. Augustus. Então, a gente vai se organizar aí, consolidar as coisas tudinho e eu quero muito que eles venham aqui, Vem. tá Com certo? certeza eles vêm. Tá? Gênesis, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Mais um. Não, eu tenho 2 perguntas pra te fazer. Ixi. A primeira, tu curtiu vir aqui, mano? Tu gostou dessa experiência de estar. Não sei se tu já teve como entrevistado. Já. Já? Eu já estive. E curiosamente também foi o primeiro episódio. Foi? É porque eu acho que geralmente no É. começo é os mais ruins que vão, entendeu? Não, brincadeira, brincadeira. Não, brincadeira. Zoeira. Eu ia soltar uma pior ainda. Brincadeira, zoeira. É a segunda vez que eu venho como primeiro episódio. Aham. Teve um em Prainha do Marcos Parente, meu amigo lá, o ImagineCast. Também foi a primeira. O dele foi, no caso, porque a gente tinha um estúdio montado Uhum. e ele queria ter um podcast. Aí eu convidei ele pra fazer lá e tal. Eu cedi a minha estrutura. Uhum. E aí ele disse: Não, tem que ser tu primeiro, porque, pô, e tal. E eu já tinha o podcast, entendeu? Sim. E aí, então, no caso, é a segunda Só como. inverter os papéis, né? Inverteram quase. E aí eu vim também mais uma vez agora como convidado, né? Aham. Assim como eu te falei, pra mim já é diferente hoje a experiência, porque eu tive um. A gente chegou a ter, eu acho que 25 episódios. E a gente era Ah, periódico, tipo, toda semana a gente fazia na quinta-feira, naquele horário, entendeu? não. E 30 e poucos, eu vi foi 30. aqui. Não, Eu acho que não vi, chegou assim. mano. Mas Sério? enfim, foi muito legal. Uhum. E isso mudou muito pra mim. No começo, se tu olhar os primeiros, os 2 ou 3 primeiros, eles são gravados e recortados. Depois que começa o ao vivo, não tem mais recorte, né? Uhum. Então, eu evolui muito em termos de comunicação, em escuta, em fazer perguntas. E o nosso podcast ele era muito voltado a conhecer a história das pessoas. Sim. Então, por exemplo, quando foi o prefeito lá que a gente entrevistou, Aham. eu não ia levar o prefeito para. Não era Falar para em questão. entrevistá-lo como prefeito, mas pela construção dele até chegar a ser prefeito. Porque existe a história da pessoa, entendeu? Eu aprendi com meu pai. Meu pai tinha uma frase que era assim: Não há perfeito sem defeito e nenhum imperfeito sem um feito. Então, tipo, Caramba. qualquer pessoa que pode ser maravilhosamente incrível, ela tem um defeito na história dela. Sim. E uma pessoa que as pessoas acham que ela é o pior ser humano do mundo, ela fez bem para alguém. Então a gente teve essa ideia de ter um podcast, que era o Será Se Pode, o nome dele. Aham. O Será Se Pode era disso. Será que pode falar? Será se pode, né? Que é a expressão do paraense. Será, Aham. não é será que, é será Aham. se, né? Será assim? Será se pode falar? Então por isso que a gente pegou o Será Se Pode. E foi uma ideia assim de que a pessoa fosse conversar com a gente para contar a história dela. Uhum. E era só isso. Basicamente isso, entendeu? Pegamos figuras assim mais conhecidas da cidade. E cara, foi muito legal, foi muito gratificante. Eu aprendi. Deixei de ter medo de câmera ao vivo, Aham. porque eu só fazia vídeos gravados e recortados, então a Brenda sabe bem como é, né, mano? Você grava tipo 20 vezes para fazer um pedacinho de 10 segundos. E aí foi quando eu comecei a ter menos medo do ao vivo e falar no ao vivo de forma mais aberta. Por isso que vi assim, não é difícil aceitar hoje em dia. Ah, vou fazer uma entrevista, eu vou. Mas tem toda uma história. Já mandei um vídeo pra Brenda de como foi o primeiro vídeo que eu gravei no Instagram. Ah, é? É horrível. Mas, É mas horrível. em É uma comparação vergonha. agora. É uma É vergonha evolução. assim que não cabe no Gênesis E Studio manda hoje, pra mim, sabe? eu quero ver. Põe aí na tela. É ridículo. Mas ele tá lá, né, Brenda? Ele tá lá, ele tá disponível, entendeu? Eu conte, é, Manda pro David, tu eu consegue passo pôr, essa David? vergonha até hoje, entendeu? Mas eu deixei lá pra eu. É um Instagram de física. É. É um Vê se Instagram tu de consegue física. aí, mano, colocar um pouco, um É pedacinho só pra horrível. gente. É horrível. Ah, eu Mas quero foi ver, pô. legal. Foi uma É experiência boa. experiência, né, mano? E aí, de novo, né? Constrói até o Gênesis que tá hoje, que faz o Sim, vídeo, que os alunos gostam, que a comunidade gosta. sim. Eu fiz um vídeo agora para uma professora lá da UFOPA que estava lá na Febrace,
Quando ela postou, aí uma outra professora de outra cidade comentou, marcou meu nome e disse: tem um toque do Gênesis nesse vídeo, né? Ela identificou que eu que tinha gravado. Caramba, que massa, Então, assim, velho. é muito bacana, né? Deixou já a tua Uma identidade ali reconstrução, na. já deixa uma identidade. Mas e aí, curtiu? Curti muito, Ah, pensei que tu ia falar, leve, não, de bicho. boa. Você é doido. Eu ia subir E, em cima dessa mesa. e que mais pessoas possam vir, possam aceitar, sem preconceito, leves. Sim, É um momento porque bom. assim como, Tem salgadinho. assim como você, assim como a Brenda, assim como, mas eu como você primeiro, Jamais. Tu e é, o diabo. eu quero, eu quero mostrar esse lado das pessoas, entendeu? Essa história, essas coisas, porque, ó, principalmente quem está em evidência, quem está trabalhando na internet, só mostra. A internet a gente só mostra o que a gente quer, né? Sim. Mas eu quero saber a história, como começou, da onde, como foi, pra onde. Como É foi isso que que eu. a Brenda desmatou tudo e tal? Justamente, justamente. É isso que eu quero Tem que ter. saber. Como veio, da onde. Por isso que eu te perguntei, tu é daqui? Não, Não. entendeu? Então já tirou uma coisa que eu jurava que tu eras daqui. Mas hoje sou, né? Sim, Hoje sou. dois mocorongo pinta E cuia. não, no momento não. É porque, assim, eu já tive esse momento em Prainha também de dizer assim, não, não quero sair daqui. Adoro, adoro a cidade de Prainha. Amo as Uhum, pessoas que estão lá. Eu vim por esse momento turbulento, uhum. emocionalmente. Cheguei em Monte Alegre, sou muito grato à escola que eu trabalho, aos amigos que eu fiz. E atualmente, Tu não. hoje, que dia é hoje mesmo? 5. 5 de abril de 2025, neste momento, estou muito feliz, pretendo continuar sendo muito feliz em Monte Alegre. E neste momento não me vejo fora daqui, É, tem entendeu? que ser assim. É Neste momento verdade, não não me tá. vejo fora daqui, porque um dia desses me mandaram uma mensagem me convidando para ir para Alenquer, pô, trabalhar lá, entendeu? Partiu. Não, por isso que eu digo assim, no momento não me Sim. vejo. Eu tô fazendo mestrado, tenho convite para, gente, tu tem meu orientador, enche meu saco, né, professor Marcos. Aham. Eu vou pegar esse corte e mandar pra você, só enche meu saco. Mas assim, eu entendo e gosto também de receber essa parte dele de que quer que eu faça um doutorado, quer que eu vá trabalhar na universidade, quer que eu vá Uhum, para a UFOPA, com a professora Dilcilene, vem trabalhar aqui com a gente e tal. Neste momento, eu ainda não me vejo fazendo isso. uhum, Posso até me ver fazendo um doutorado, mas eu amo muito trabalhar com a educação básica. Então, uhum. no atual cenário do Gênesis de 32 anos, ele quer continuar trabalhando na educação básica, no ensino médio, como professor de física e iniciação científica com projetos. É, 365 dias são muitos, Pode são mudar muita muita coisa. coisa. Ixi. Mas enfim. A outra pergunta que eu quero te fazer, Jens, que eu acho que tu acabou de responder. Não, mas vai ser diferente a resposta. Como tu te vê daqui a 10 anos, cara? Tu te imagina como tu te vê assim, o Gênesis de 42 anos? Cara, hoje eu sou pai. Lembrando que a Luna já ia É, comentar sobre. hoje eu sou pai, então o meu projeto de vida assim maior é a minha filha, entendeu? Sim. Então eu me vejo e peço a Deus que daqui a 10 anos eu continue com saúde, com vida, continue vendo a minha filha crescer, que ela se torne um excelente ser humano, né? Acho que às vezes a gente se preocupa demais com que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, mas eu acho importante a gente se preocupar com que filho nós vamos deixar para o mundo também, porque o Hum, mundo depende das ações deles. sim. Então eu espero ser um bom pai, que construa que a minha filha construa uma mentalidade forte, que ela seja sonhadora, que Sim. ela busque realizar os próprios sonhos, seja um ser humano incrível, Uhum, que seja educada. Eu fico muito preocupado com isso. sim. Então, daqui a 10 anos eu quero poder olhar e dizer que a minha filha, com 13 que ela vai estar, Aham. eu consegui já dar o meu melhor por ela, Sim. né? E que ela possa ver em mim uma pessoa que ela se inspire. Assim, acho que é o sonho que eu tenho pra frente, é sempre pensando nela. Então, de todas as empresas, o maior projeto é a tua É a filha. minha filha. É o que tem que ser. Não que eu veja ela como uma empresa, mas Não, que ela não. seja autossuficiente Sim, mas para ela. eu falo em questão de investir, É, projetar, tá ali o maior é, foco. que eu seja um É, cara que eu possa ser. sim. Tipo assim, hoje, uma das coisas que eu não tenho sido, depois que eu mudei para Monte Alegre, eu não tenho sido muito presente na vida da minha filha. Hum.
E isso é a parte negativa do último ano, sabe? Sim. E esse ano eu sei que ainda vai ser, né? Então, por isso que eu faço o máximo para que eu possa cumprir essa programação do mestrado, terminar em tempo hábil. Hum. Porque se eu ficar postergando isso, eu vou precisar fazer mais viagens, vou precisar sair mais vezes, e aí eu vou tirar menos tempo vou ter menos tempo com a minha filha do que eu gostaria de ter. Então eu faço o máximo para que, se eu tinha que estudar hoje de manhã, como eu estava lá em Santarém, que a Bruna falou, tu tá indo para Santarém? Tô, mas eu vou, tipo assim, quase que no último horário disponível, Sim. para que eu possa ter mais tempo próximo dela, Aham. né? E ontem não foi possível porque eu estava na escola também, mas terminou a aula, eu já corro para a balsa para voltar, para que metade do sábado em diante. Ainda te chamei pra vir pra cá. Mas Porque... tu não vai me chamar semana que vem não, não é, entendeu? Então, eu tenho que ter essas prioridades, eu gosto de ter essas prioridades. E esse tempo que a gente tem junto ainda é pouco para o que eu gostaria de ter. Sim. Então eu espero muito, eu até falei para Thay hoje, se eu for pro doutorado, por exemplo, cara, se eu for pro doutorado, amor, eu vou pedir uma licença e a gente vai ter que se mudar. Uhum. Não vai dar para eu ficar lá e vocês aqui, Não. porque são 4 anos de pesquisa, então 4 anos longe, né? Eu sinto que eu já perdi muita coisa. Cara, às vezes eu chego em casa e eu vejo a aluna contar, por exemplo, Hum. ou fazer a oração do Pai Nosso. Sim. Quando eu vi a aluna fazer a oração do Pai Nosso através de um vídeo que a Thay me mandou, Caramba. aí são coisas que eu paro assim para refletir, meu Deus, quanta coisa que eu tô perdendo, entendeu? Então, mas assim, não tem jeito, eu também tenho que continuar porque por ela tem que ter uma fonte de inspiração e eu espero ser essa pessoa. Uhum. Eu quero ser essa pessoa, eu quero é, cada vez mais evoluir, ganhar mais dinheiro, claro, É a não meta. pode ser ruim, isso não é ruim, né? Não vejo isso como uma coisa ruim, mas que ela diga assim, pô, não, meu pai pôde fazer, se ele pôde fazer, é como eu penso sobre os meus pais. Cara, os meus pais me deram condições de fazer isso aqui. Então, tipo, é minha obrigação. Eu tive a oportunidade que outras pessoas não tiveram. Sim. Eu sou obrigado a conquistar isso aqui. Uhum. Então, se eles não tinham essas condições e não puderam conquistar e me deram as condições, eu tenho que conquistar. E eu espero que ela possa, quando chegar a vez dela, de pensar da mesma forma. Pô, o meu pai fez essas coisas porque o pai dele oportunizou dele fazer isso. Uhum. E ele me deu uma oportunidade além do que ele tinha. Então eu tenho que ser ainda melhor do que o meu pai foi. Entendi. Então eu quero ser essa fonte de inspiração para minha filha. É assim que eu vejo e projeto a minha vida para daqui a 10, a 20, a 30 anos, seja quanto É, for. é igual, mano. Que massa. Isso é muito massa mesmo. Você me deixa até sem palavras aqui. É porque. E que de repente venha um outro filho também, né? Que eu não erre com ele também. Uai, eu peguei um susto, cara. Eu peguei um susto. Eu posso comentar De sobre essa vocês? situação? Não, eu Ah, posso tá. comentar sobre essa situação? A gente fez uma brincadeira um dia desse. Fala. Pois, eu posso comentar sobre? Sim. A Thay é minha aluna do Muay Thai. E ela comentou, saindo da Não aula tomei o lá, suco. saindo da aula, ela, eu não tô legal, não sei o que, não sei o que mais. Aí eu vou fazer um teste, aí qualquer coisa eu te aviso, porque se ela tiver gestante, Não, não dá pra não, a fazer gente tanta coisa de precisa, carga. a gente precisa suspender Sim. algumas coisas. Se ela for continuar a treinar, tem que ser questões adaptadas, entendeu? Então não pode ser o treino que eu puxo pra ela hoje, que ela fica orando toda vez. Mano, eu acho que ela se tornou mais católica agora quando ela começou a treinar comigo, que é o negócio Sim. do meu, ai meu Deus. Ai, meu Deus. Então, aí beleza, eu falei, Thay, faz o teste, me manda. Pelo amor de Deus. Porque de repente, se tu tiver, não é perigo agora. Porém, a gente precisa adaptar pra coisa. Resolver tudo, né? Pra Aí ela tu. fez e mandou. Mano, ela mandou uma da aluna. Do teste da aluna positivo. Eu, fofoqueiro que sou. Amor, olha só isso aqui. Aí Não, a aí ela Brenda. manda assim, né? Não mostra pra ninguém. Aí ele, Brenda, Brenda, olha. Brenda. Pega, não sei o quê. Aí eu descobri que é fake. Safadeza. Porra, Ah, mano, eu fiquei muito triste. Mas vai vir, não, vai mas a vir, gente, vai vir. a gente tá pensando. Não, ainda não.
Não, tentando Ah, tá. tentando. Não, tentando engravidar, não, né? Não. Tentando engravidar, não. Tá treinando outras coisas, mas o tentar engravidar, não. Mas a Thay tem um sonho de que, se tiver outro filho, ela queria que nascesse num período de junho. Ah, é, ela comentou Tem sobre essa, entendeu? que é pra fazer festa Pra fazer junina festa toda vez. junina, entendeu? É, ela tava comentando comigo sobre. Aí entra essa situação do doutorado e tal, e também do sonho dela de psicologia. Aí hoje ela já até falou assim comigo, ela disse, amor, eu acho que você é só aluna mesmo, né? Aí às vezes a gente tá nessa, não, acho que você é só aluna. Mas a gente tem o sonho de que ter outro pra ser um menino. Ah, vamos ver. Vai acontecer, tudo no tempo de Se Deus, tiver que ser, vai ser. tá? Então, Gênesis, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo, mesmo, mesmo por isso. Você agora que é um. Vai ter o Pi, vai, David? Tu corte? Vai? Ah, Você que é o descabaçador de podcast. não, eu não chamei o palavrão na hora que eu Você fiquei é o. preocupado, se não posso, meus alunos vão estar Não, vendo. mas vai ter o Pi lá. Vai ser só esse. A gente, o restante tudo foi bonito, tá? Muito obrigado por essa oportunidade, entendeu? É, sei que tem muitas histórias ainda pra gente conversar e contar. Porque se a gente fosse parar mesmo, sentar e pegar detalhe por detalhe, meu amigo, poderia esquecer. O É. Vilela tava no meu bolso, É. contigo, tá? Então, de novo, transmita por mim os parabéns. Eu acho que toda a equipe, né? Se vocês negassem, vocês iam ver, tá? Que o próximo ano eu vou estar ansioso. Eu quero saber qual é o projeto do próximo Pode ano deixar, já, não só deles, mas com dos demais certeza. alunos, que tenha outros de outras escolas. Eu curti essa ideia de, Sim. querendo ou não, eu ainda venho da rivalidade das bandas. Eu Ah, quero mais perto sim. que eu via das escolas. Então, se tivesse mais essa rivalidade entre as escolas, que para mim é uma rivalidade muito boa. Que é Sadia, né? isso, sadia, algo muito bom. Que Cara, mas assim, melhora. antes de tu fazer as tuas considerações finais, vou aproveitar então para te dizer, olha, hoje em dia existe no Carimelim, tá? Um Uhum. professor lá que tem feito, que é o professor Paulo, professor O Paulinho. Paulinho. Ah, o Ele tem Paulinho tá feito, massa. trabalha muito bem com engenharia, mandar um Sim. abraço para ele, a gente conversa, vez ou outra a gente troca uma ideia. No Francisco Nobre tem o professor Márcio também, que inclusive também foi premiado na FECIT Santarém ano Sim. passado. E todos os dois foram meus professores. Então são pessoas incríveis. E, cara, essa é diferente da banda. Essa parada é Não, diferente da banda, sim, né? totalmente. É bem diferente da banda e foi muito gratificante ano passado em Santarém o Carimelen receber prêmio, a gente receber prêmio, Francisco Nobre receber prêmio. O nosso, no caso, é porque foram mais projetos, nós levamos 10 Uhum. projetos para Santarém, entendeu? Sim. Mas é porque a gente é um ensino integral. Uhum. A gente tem uma disciplina voltada a projetos, entendeu? Sim. Então, eu já faço convite para os alunos do ensino fundamental que quiserem trabalhar, que Ah, tiverem a tem, né? ideia Tem essa de pegada trabalhar aí. com projetos, nós temos uma disciplina voltada só para isso. Então, por favor, venham fazer parte do Gigante do Pajuçara, né? Sim, E aproveitar para agradecer, porque, cara, nada disso seria possível sem a equipe maravilhosa do Fernando Henrique. sim. Eu não vou falar os nomes, porque Deus defenda eu esqueça de alguém, eles vão ficar Ah, putaços comigo, digam todos. né? Então, todos os professores do É Fernando Henrique, isso. muito, muito carinhosos, muito atenciosos. O que precisa fazer, a gente vai fazer. A gente vai vender feijoada, vamos vender feijoada. A gente vai fazer rifa, a gente vai ver, sabe? Sim. E essas duas crianças, né, adolescentes incríveis que foram com a gente, representaram muito bem a escola, Uhum. representaram muito bem o município, como eu te falei. Foi muito maior do que isso, representaram muito bem o Baixo Amazonas. O nosso atual diretor, o professor Arenildo, a professora Bruna, que é a precursora de todos os projetos da iniciação científica, Uhum. a, e dois seres humanos da escola também que pouca gente sabe, mas sustentaram a escola como direção e não estavam nomeadas como diretoras do Colégio Fernando Henrique, Sim. mas elas desempenhavam um papel para que a escola não ficasse A à Deus deriva dará. e a Deus dará, que foi a professora Joyce e a professora Carla. Então somos muito gratos a tudo isso, toda a equipe, todos os alunos que apoiaram, os alunos que mandaram vídeo, mandaram mensagem, sabe? Então, a toda a comunidade, e na verdade a toda a Monte Alegre, até hoje a gente recebe mensagem. E a gente espera que ano que vem a gente possa ir com mais força, com mais projetos e continuar dando visibilidade. A gente precisa disso, Irão. sabe? Quem não é Sim. visto não é lembrado, né? No marketing da Sim, empresa, sim. eu acho que o município ele tem que ser visto, tem que ser lembrado pelo que a gente faz,
que outros professores que desenvolvem projetos incríveis, que vocês também possam escrever seus projetos, porque quanto mais projetos, quanto mais pessoas, uma coisa que estava escrito na matéria que eu achei incrível, assim, que tô até arrepiado, assim, porque a parte final da matéria que a Globo fez, eles escreveram assim, Monte Alegre, com esse resultado, se consolida no cenário nacional na iniciação científica. Isso é, cara, Sim. isso é muito forte. Para quem é da área, isso é muito forte, sabe? Aham. Então, de fato, a gente se consolida e quer ver mais professores, mais alunos, mais projetos e cada vez mais a educação do Baixo Amazonas, Monte Alegre, Prainha, Almeirim, Monte Dourado, Porto de Mós, Santa, todas do Baixo Amazonas que estejam lá para fortalecer ainda mais, para provar para o Brasil que a gente faz, nós professores de sala de aula, diretores, a equipe de apoio, toda essa galera que compõe uma escola, que faz uma educação de qualidade no Baixo Amazonas. Sim, isso aí, verdade. Caramba, eu por muito tempo fui muito fora, bunda de índio mesmo, por fora de todas essas situações. E é muito legal ver essa empolgação, entendeu? E, Gênesis, o que for precisar, pode contar com a gente, o que a gente puder fazer por aqui. Se for precisar, ó, questões de feijoada, entendeu? A gente vai, abre a boca, compra feijoada, vende, não sei o E quê. comprou também, né? Nossa, né? Não, amigo, foi uma confusão ainda É lá, mas, verdade. Uma grande mas deu confusão, deu certo, certo. entendeu? Então pode contar com a gente, tá certo? No que for preciso, se a porta vai estar aberta, tá? E eu não vou te alugar mais, vou deixar tu curtir a tua É, filha, tua esposa, tá certo? Porque o homem tá com a roupa de Santarém ainda. tô, vim direto. Tinha uma mosca aqui no estúdio por conta Por conta dele, dele, por minha tá? conta, né? E antes de finalizar tudo, eu só preciso agradecer ao suporte, tá? Primeiramente, suporte é esse suporte da mesa que tá bem aí, ó. Olha aí, ó, senão eu ia balançar. Essa- Genial isso aqui, cara, genial. Então, DS Soluções, eu já comentei no podcast 00, tá? Que a DS Soluções que fez toda a questão de mídia. Eu fui só com a história do caderninho. Depois eu tenho que aprender com eles ainda. E eles desenrolaram tudo, a questões estruturais, aí teve outras brigas também que a gente teve pra gente conseguir. Ele, mano, só pra ter uma noção, eu tenho acho que 2 anos esse computador. Eu nunca tive a placa de vídeo dele. O David foi Agora lá, que ele é. formatou, foi. Ô, o computador tá uma Cara, máquina. esse computador é uma máquina. Esse computador é uma máquina. Ih, é Era um uma desses pra... que eu usava no meu também. Sim, aí agora, mano, da parte do formatação, a parte de informática Tudo todinha. resolvido. O quê? Mano, eu só faço assim, eu quero isso, David. Aí ele, tá, deixa, deixa que eu resolvo. Aí ele realmente soluciona, desce soluções, tá? Eu quero Faz jus agradecer. ao nome, né? Sim, eu quero agradecer a minha esposa, tá? A Brenda Lins, porque cedeu o espaço. Apesar de ser nossa casa, mas isso aqui É é o o estúdio estúdio. de maquiagem dela. Não, e ela ontem, ela, salão ontem, cabelo, tudo. Toda produzida Que pra era estar nos pra. bastidores. E tu, como um legítimo homem, com a camisa de time no podcast. Bermuda! Quando Muito ele bem, parou de obrigado. calça e tênis, eu fiquei assim, rapaz, o homem veio Eu tô de bonito. Santarém, mano, ainda, eu tava na área. E camisa de time, é a mesma camisa que eu vou usar Mas amanhã eu pro vendi jogo. parecido. Sim. Aí ainda peguei rádio do pessoal que veio com a camisa pra gente tirar uma foto e tal, isso Pois das é, quantas, mas eles estão bonito, bonitinhos lá, eu inclusive. vou arrumar. Apesar, a proposta a gente fez lá na NF, né? Que bom, tem que trazer a Instituição. NF para patrocinar esse podcast, né? Sim, Com certeza. tá? É injusto não estar aí, né? Então, galera, muito obrigado. Foi maravilhoso ter você aqui na presença, né? Nisso tudo, né, que eu espero. Espero em Deus que seja grandioso, tá certo? E a gente tá indo engatinhando devagarzinho, mas o senhor ficar em um marco, o 01, Né? entendeu? Depois da Gênesis. 00. Meu amigo, você quer agradecer alguém, quer mandar um abraço pra alguém, quer deixar teu arroba, quer Ah, deixar o arroba da cara. tua loja, quer... Então, primeiro agradecer o convite. Foi muito especial estar, né? É, que bom poder compartilhar um pouco da história, que
Às vezes a gente não valoriza a própria história. Então, hoje eu aprendi a valorizar a minha história, então adoro contar a minha história. Quantas vezes vocês quiserem ouvir, outras pessoas quiserem ouvir, pode convidar. Tenho muitas outras histórias para contar. Aquilo que tu falaste, que a gente aprende com a história do outro, é verdade. Eu aprendo muito, principalmente porque eu aprendi com o meu professor de matemática do cursinho, que existem 3 tipos de pessoas: o burro, o inteligente e o sábio. O burro, ele erra e continua errando, ele vai continuar errando, ele vai continuar repetindo os mesmos erros. O inteligente, ele erra e aprende com os próprios erros, e o sábio, ele aprende com a história do outro. Eu ainda não consegui me tornar esse ser humano sábio. A gente Eu tá na base do continuo, eu inteligente ainda. continuo errando e aprendendo com os meus próprios erros. E eu espero poder contar a minha história para que outras pessoas não precisem errar como eu errei. Né? E além de agradecer o convite, agradecer a minha esposa que deixou eu vir. Sempre tem que ter resenha, né? Muito importante. Muito importante, né? Muito importante. Mandar um beijo para minha esposa, para minha filha, para minha mãe. Né? E o meu Instagram pessoal, ainda estou com aquele projeto de, se Deus quiser, conseguir organizar essa rotina para fazer o curso de produção de Eu vídeo. já ia perguntar, e o Preciso curso? fazer. Tá bem difícil. Ainda não consegui terminar o meu estúdio, mas e não é, de fato, não é uma visão de vender o curso, sabe? Mas é uma visão de ajudar outras pessoas. Foi por isso que eu perguntei para vocês do que vocês sentiam necessidade, para que as pessoas entendam também que o digital ele tem um poder muito grande para a sua comunicação com outras pessoas, entenderem o que você faz, e não precisa você vender nenhum produto para isso. Mas principalmente se você for um empreendedor, entenda que se você não está no digital, você está muito atrasado. Sim. Né? Não estou dizendo para você deixar de ter uma loja física para viver do digital, mas que O você digital precisa estar. ajuda muito É um a mais, física. é um mais. É o Né? mais. E é isso, cara. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, pelo papo, foi maravilhoso. Qual é Pelo o seu arroba? salgadinho, pelo suco, O teu arroba mesmo, pela pessoal? água. E o meu arroba do Instagram é Eugenerson. Só isso. Generson, tá? Porque é difícil também. Quiser deixar o arroba da tua empresa também. Da minha. Ih, tu acredita que eu nem sei como é que tá? Eu acho que tá NF Story MTA. Deixa eu olhar. Eu acho que é assim que Vai tá. já olhar aqui agora pra Eu gente. construí, eu nem lembro. E Ney de Fardamentos da minha mãe, né? Sim. Porque é onde começa tudo. É nfstory.mta, que é a nossa de brindes personalizados. Inclusive, esqueceu do seu presente, vá lá, a gente faz na hora. Mano, você é entrega. maravilhoso, rápido, muito E da minha bom. mãe, que é o Ney de Fardamentos, que é de fato quem começa com tudo isso, que deu origem ao filho e que deu origem à loja do filho também. Amém. Que isso, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Então, galera, Se inscreva no canal. se inscreva no canal. Se Rapaz, o inscreva no homem. canal. Ei, Gênesis, eu vou te convidar pra tu vir aqui pra gente. Vou chamar um convidado bacana e a gente vai desenrolar esse podcast. Eu e tu. Ixi, eu Fechou? falo mais, tu sabe que eu falo muito, não é? Nada, qualquer coisa, tu senta aqui do meu lado, eu dou umas cutucadas em ti. Aí vai ficar eu e tu aqui. Fechou? Tu Fechou. topa? Top. Tá certo, Vamos lá. então. Então, galera, se inscreva no canal, curte, compartilha, manda aí pra essa galera. Ah, olha, eu vi o professor Gênesis, não sei o quê. Olha lá, assiste lá e tal. Segue a gente no Instagram, que tá na Cuia Podcast. Eu ainda nem sei direito. Na Cuia Podcast. Tá? E que nome criativo, né? É, tu gostou de tomar na Cuia? Foi ideia da Brenda. com Não foi certeza. minha. Ixi, não acredito, né? Foi. A intenção seria ser o meio que pejorativo. É te chamar pra tomar na cuia. Mas é uma boa ideia. Entendeu? Então, foi essa A gente coloca jogada. aqui já. Então, galera, muito obrigado. Próximo episódio a gente vai lançar já o próximo convidado aí, tá? Fica ligado. Muito obrigado. Valeu!